Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Passa à frente e roga por nós, para que tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia. Então vamos lá. Nosso tema de hoje são as virtudes e o pecado. A gente está avançando no estudo do Catecismo da Igreja Católica. Já chegamos no meio do Catecismo, ó. Já passamos toda essa parte aqui desse conteúdo todo do Catecismo e já chegou na metade do Catecismo. As virtudes, elas estão a partir do parágrafo 1803 no Catecismo da Igreja Católica e elas vão até o parágrafo 1839. Depois o pecado, ele começa a ser apresentado no parágrafo 1846 e daí em diante. Então hoje a gente vai falar sobre a virtude e o pecado. Os parágrafos que nós vamos estudar são os parágrafos 1803 e 1804, falando das virtudes, e o parágrafo 1849 a 1861, falando sobre o pecado. Depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, eu indico a leitura desse livro do Padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, onde o Padre Paulo Ricardo apresenta os 7 pecados capitais, que são 7 doenças, né? As doenças espirituais, e as 7 virtudes capitais como remédios para combater essas doenças que nós, infelizmente, temos, né? O pecado é em nós uma doença. Na Sagrada Escritura, diversas vezes, os leprosos se aproximaram de Jesus. Uma passagem da Escritura, 10 leprosos se aproximaram de Jesus ao mesmo tempo, pediram a cura. Jesus sempre curava os leprosos. A lepra é o símbolo do pecado. Você sabe que na época de Jesus, o leproso ele precisava ficar afastado do povo, afastado da cidade. Ele era relegado para fora da cidade. Ficava em leprosários, praticamente como se fosse como comunidade só de leprosos. O pecado é exatamente assim. O pecado nos afasta da graça de Deus. Assim como o leproso não podia entrar na cidade, muito menos podia penetrar no templo. Ou seja, ele estava excluído do culto do Senhor, do templo do Senhor. Assim também é o pecado. Ele nos tira da presença de Deus e nos exclui da vida eterna. E a lepra era uma enfermidade, ainda é a hanseníase, né? Hoje, mas já tem cura, graças a Deus, mas naquela época não tinha cura. A hanseníase, a lepra, ela é uma doença que vai avançando e vai levando a pessoa a se decompor em vida. Então cai os dedos, cai o nariz, cai a orelha, a pessoa entra em putrefação viva. Se você já tiver a oportunidade de ver um leproso, ele cheira a putrefação, ele cheira a um cadáver, porque ele começa a entrar em decomposição viva praticamente. Então essa é a propriedade da lepra. Assim também é o pecado, ele nos destrói. Ele nos leva a nos putrefar espiritualmente. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório diz que quem não reza está morto e cheira a putrefação. Só que Santo Afonso fala isso com relação a quem não reza. Imagina então a quem vive em estado de pecado mortal. Imagina então quem vive em estado de pecado mortal. Por isso o pecado ele é uma doença. Uma doença. Toda doença precisa ser combatida desde a sua origem. Aquilo que gera uma grande enfermidade, por exemplo,
A diabetes é uma doença grave. O que gera diabetes? Uma das coisas que gera diabetes é a obesidade. A obesidade é uma doença. Mas a obesidade é uma doença que muitas vezes as pessoas convivem com ela e não se dão conta da gravidade que é a obesidade. Isso vai gerar diabetes, hipertensão, pode gerar até mesmo câncer, a obesidade. Então você precisa combater a obesidade. A obesidade em si é uma doença, é um mal que precisa ser combatido. Com dieta, com exercício, de diversas formas. Assim são os pecados capitais, como a obesidade. É uma doença que se instala, que as pessoas infelizmente acabam convivendo com essa doença espiritual como se fosse algo normal. A gula, a preguiça, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a soberba, todos os 7 pecados capitais, eles são doenças que se instalam na alma e a pessoa começa a conviver com aquela doença achando que aquilo é o seu jeito de ser. Cristão Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. O cristão Gabriela, ele acha que aquilo é o jeito dele de ser, mas não é o seu jeito de ser. Você não foi pensado para ser obeso. Você não foi pensado para ser obeso. A obesidade vai te levar a uma hipertensão, vai te levar a um diabetes, a um problema cardíaco. A obesidade pode te gerar até mesmo um câncer. Então, a obesidade é uma doença que leva a outras doenças. Assim são os pecados capitais. São doenças que te levam a outras doenças ainda mais graves. Então, a gente precisa combater essas doenças. Para combater essas doenças, as virtudes capitais são um remédio. Você vê que eu coloquei no quadro, para cada pecado capital, uma virtude capital. A gente vai falar sobre isso ao longo da catequese. Mas em primeiro momento, vamos responder aquela primeira pergunta. O que são as virtudes? A gente vai falar de virtude e de pecado. O que são as virtudes? Vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1803. Ele diz assim: quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno e respeitoso ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Aqui o Catecismo está citando Filipenses capítulo 4, versículo 8, é uma transcrição literal de Filipenses 4, versículo 8. Então aqui em Filipenses 4, versículo 8, que está citado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803, é uma palavra de São Paulo. São Paulo diz assim: ocupai-vos com tudo que é virtude. Então você vê que a virtude, quando São Paulo diz assim, ocupai-vos com aquilo que é virtude, ocupai-vos com aquilo que é virtuoso e louvável, São Paulo está dizendo, trabalha nisso. Trabalha na virtude. Trabalha para você conquistar a virtude. O sentido da palavra de São Paulo aqui é que a gente precisa trabalhar, lutar para conquistar essas virtudes. Existem as virtudes teologais e existem as virtudes capitais. Essas são as virtudes capitais. As virtudes teologais são dons de Deus. E as virtudes capitais, a gente precisa trabalhar para conquistá-las. É claro que a gente nunca vai conquistar nada sem a graça de Deus, né? Mas Deus que diz que nós precisamos ser virtuosos, foi o Espírito Santo que inspirou São Paulo nessa palavra. Então, o próprio Deus que nos exorta a trabalhar na virtude vai nos dar a graça também de alcançá-la se nós trabalharmos. Lembra da palavra de João, capítulo 2, versículo 1, em que Jesus e Nossa Senhora estavam nas bodas de Caná? Nossa Senhora diz para Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus diz, encher as talhas de água. Jesus queria transformar água em vinho, mas ele manda que os serventes encham as talhas de água. E eram 600 litros de água que eles trouxeram, com 6 talhas. Eles encheram 6 talhas até a boca, cada talha tinha capacidade de 100 litros. Então eles trabalharam. Carregar 600 litros de água não é fácil. Eles trabalharam, carregaram 600 litros de água. Então Jesus transforma aqueles 600 litros de água em 600 litros de vinho. Esse é o sentido de trabalhar pelas virtudes. É claro que a gente não consegue ser humilde, caridoso, manso, casto, generoso, diligente e ter a virtude da temperança sem o auxílio da graça. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas esse mesmo Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer, ele diz, enchei as talhas de água. Ou seja, é preciso que a gente nos esforce. Santo Agostinho de Hipona dizia assim, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Ou seja, Deus te criou sem a sua participação. Mas para te salvar, Ele quer a sua participação, Ele quer o seu esforço. Ele quer que você lute. Como diz São Paulo, combati o bom combate.
É preciso combater o bom combate. E o bom combate, resumidamente, se dá em transformar os vícios em virtudes. Transformar os pecados em virtudes. Esse é o combate. No parágrafo 1803, o Catecismo diz ainda: a virtude é uma disposição habitual e firme. É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então eu me decido habitualmente, ou seja, todos os dias, como um hábito, assim também como o vício é um hábito, a virtude é um hábito. O vício é um hábito pelo mal, a virtude é um hábito pelo bem. Só que o vício a gente faz como que empurrado pela nossa carne. A virtude é preciso ter firme resolução em praticá-la todos os dias, com habitualidade. É uma disposição habitual e firme de fazer o bem, vai dizer o Catecismo. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura e escolhe na prática. Então, o que é a virtude? É na prática você procurar, escolher e procurar fazer o bem, com uma resolução firme. Gula é um pecado capital. Temperança, virtude capital que controla a gula. Vou comer uma lasanha, tá uma delícia a lasanha. Coloquei um pedaço de lasanha no meu prato, comi. O que a sua carne pede depois que você comeu um pedaço de lasanha? Mais um, né? Você precisa comer mais um pedaço de lasanha? Aonde que está o limite entre o vício e a virtude? A partir daquele momento que você percebe que você não tem necessidade de comer mais lasanha, mas você quer comer mais lasanha, se você cede e come lasanha até o seu estômago estufar, você pecou pela gula. Se você fala, não, já comi o suficiente, a partir daqui já é exagero, já é excesso. Eu vou temperar o meu modo de comer, ou seja, nem para mais, nem para menos. A partir daquele momento que a sua carne quer comer mais, você quer comer mais, mas você fala, não, porque se eu comer mais é gula. Aí você alcançou a virtude da temperança. E aí você se decide, como vai dizer o parágrafo 1803, de maneira habitual e firme. Por que firme? Porque você vai ter vontade de comer mais lasanha. Mas você segura a sua vontade de maneira firme e você faz isso com habitualidade. Toda vez que você comer, você vai ter vontade de comer mais. Mas com habitualidade, você cria o hábito de não comer até estufar o estômago. Esse hábito de não comer até estufar o estômago é a virtude da temperança. Entendeu? Então a gula, que é o pecado, se combate com a virtude da temperança. Essas são virtudes humanas, né? Que a gente trabalha para conquistá-las. Mas também temos no parágrafo 1812 em diante, o Catecismo vai falar das virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou. A fé é a adesão à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição, ao Sagrado Magistério. É a adesão firme e incondicional. Essa é a virtude da fé. É uma virtude que vem de Deus, e sem a qual ninguém pode agradar a Deus, vai dizer Hebreus, né? A carta dos Hebreus. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. A esperança é aguardar aquilo que é da vida eterna, aguardar a vida eterna, esperar na vida eterna. A esperança não é somente aquela ideia que a gente traz comumente, como quem diz assim, eu espero que tudo dê certo, mas você não faz nada para que tudo dê certo. Não, isso não é a virtude da esperança. A virtude da esperança é desejar a eternidade, esperar estar com Deus, esperar a segunda vinda de Jesus, esperar o reino de Deus, mas ao mesmo tempo trabalhar para esse reino de Deus. A virtude teologal da esperança não é expectativa. Se sentar e assistir um filme e torcer para que no final do filme o mocinho vença sobre o bandido. E você, como já assistiu muitos filmes e sabe que nos filmes sempre o mocinho vence sobre o bandido, normalmente é assim, então você tem uma esperança de que naquele filme o mocinho vença sobre o bandido, mas você não faz nada.
para que o mocinho vença o bandido, porque você não participa do filme. Você só está expectando o filme, você é um espectador. Isso não é virtude da esperança. A virtude da esperança é desejar o céu, ansiar pelo céu e lutar pelo céu com o desejo e com a esperança de alcançar esse céu. Isso é a virtude da esperança. Então ela é uma virtude operativa. A fé, crer em Deus. A esperança, buscar a Deus desejando alcançar esse Deus, esperando alcançar esse Deus no qual você creu. Você vê que é uma sequência, fé, esperança. E para que você alcance Deus, para que você creia em Deus e alcance o Deus que você creu, você precisa de caridade, de amor. Porque Deus é amor. Então, fé, esperança, caridade. A caridade é o próprio Deus. Caridade, caritas, em latim, é a mesma palavra para amor. Então, a caridade é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão como a si mesmo. Essas 3 virtudes teologais são virtudes que você vai alcançando a partir do momento que você convive com Deus. São virtudes por osmose. Se você convive com Deus, se você está na presença de Deus, se você vive os mandamentos de Deus, se você está na graça de Deus, se você tem se confessado, está com a confissão em dia, se você está em estado de graça, essas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, elas vão crescendo no seu coração. Então, se você comunga, se você se confessa, se você lê a Sagrada Escritura, se você reza no Deus, se você tem intimidade com Deus, essas virtudes de fé, esperança e caridade vão crescendo, vão se avolumando. É como um fogo. Existe um fogo, aqui tem um fogo. A vela aqui está acesa e tem um fogo aqui. Um fogo pequeno, né? Se eu jogar gasolina nesse fogo, ele aumenta. Se eu jogar água, ele apaga. Esse é o sentido da fé, esperança e caridade. A fé, esperança e caridade são como se fosse esse fogo aqui. Se você joga gasolina, a convivência com Deus ele aumenta. Se você joga água, ou seja, o pecado, se afastando de Deus, ele apaga. Por isso, se a gente jogar água, esse fogo apaga. A gente precisa estudar os 7 pecados capitais. Porque os 7 pecados capitais são água que apagam esse fogo. E muitas vezes nós estamos jogando água nessa fogueira aí. Essa fogueira que foi acesa pelo nosso batismo, essa fogueira que foi acesa em cada vez que a gente foi à missa, esse fogo foi alimentado cada vez que foi à missa, cada vez que a gente se confessou, cada vez que a gente comungou, cada sacramento que nós recebemos, esse fogo é alimentado. Então a gente vai à missa, ouve a pregação do padre, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, nosso desejo de estar no céu, aumenta a nossa caridade, nosso amor por Jesus. A gente recebe a Eucaristia, aumenta a nossa fé, a gente exercita a nossa fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. A gente tem desejo de estar com Jesus para sempre no céu. A gente pede a Ele essa graça, aumenta a nossa esperança. A gente ama ainda mais a Jesus, aumenta a nossa caridade. Aí a gente chega em casa para almoçar e come até estufar. E joga um pouco de água nessa fogueira aí. Principalmente no domingo, né? Você entendeu? Por isso, a gente precisa combater os 7 pecados capitais. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Traz aqui a definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Então, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Por exemplo, é irracional você comer até estufar o seu estômago. É irracional. Você sabe que vai fazer mal para você. Seja naquele momento que você vai ficar estufado, com a barriga estufada, passando mal mesmo, ou seja, depois que essa comida vai gerar para você uma diabetes, vai gerar para você um colesterol alto, vai gerar para você uma obesidade. Não vai fazer bem. É irracional. Por que a gente faz? Porque a gente é viciado. Por que o usuário de droga usa o crack? Porque ele sabe que vai fazer mal para ele, mas por que ele usa? Porque ele é viciado. É um vício. Sabe que vai fazer mal. Por que o cara fuma cigarro comum, tabagismo? Sabe que é mal? Porque é um vício. Para combater esse vício tem que lutar, tem que fazer força, muita força. Para combater a gula também é preciso fazer força, muita força. Você entendeu? É contra a razão. É contra a razão. A verdade. Você sabe
que a verdade, por exemplo, quem você é? Humildade, virtude da humildade. Quem você é? Eu sou limitado, sou cheio de vícios, sou cheio de pecados, sou cheio de limitações. O que eu tenho de bom é dom de Deus. Eu, por mim mesmo, só sei meter os pés pelas mãos. Eu sou aquilo que eu faço na privada. Isso é o que eu sou. O resto é dom de Deus. Por que então eu me sinto melhor que os outros? Orgulho ou vaidade? É mentira. Não é verdade. E eu sei que não é verdade. Mas eu quero me enganar. É contra a razão. A minha razão sabe que eu nada sou. A minha razão sabe que se eu cair, eu quebro uma perna e preciso ser carregado. Olha a minha fragilidade. A minha razão sabe que dentro do meu cérebro tem umas veinhas pequenininhas que se arrebentar uma, eu morro. Eu sou nada. Eu sou nada. Eu sou um sopro. Mas eu me sinto melhor que os outros. Quero ser elogiado. Quero ser referenciado. Quero que as pessoas pensem bem de mim. Quero que as pessoas me tenham por coisa boa. Mas eu sou nada. A minha razão mostra que eu sou nada. Mas eu minto pelo meu orgulho, minha soberba, me achando melhor que os outros. Então é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. Pecado, por exemplo, da luxúria. A pessoa que adultera, por exemplo, ou que vive o sexo fora do casamento, a porneia. Olha o que vai dizer, é uma falta contra a consciência reta. Ele sabe, a consciência dele diz, isso é errado. Mas ele vai e faz. Uma falta contra a consciência reta. Deus, o Espírito Santo, fala na nossa consciência, isso é errado. Ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele faz. Uma falta contra a consciência reta. Mentir-se para si mesmo. Então, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Um apego perverso, pensa nisso, um apego perverso a certos bens. A lasanha é um bem? A lasanha é um bem. É muito bom a lasanha. Mas você não pode ter um apego exagerado à lasanha, ao ponto de cometer a culpa. A lasanha é só um exemplo, né? É uma metáfora, né? O dinheiro é um bem? O dinheiro é um bem. Mas você não pode ter apego perverso ao dinheiro, avareza, filargia, pleonexia. Um apego perverso aos bens materiais. O carro é um bem? O carro é um bem. Mas você não pode ter um apego perverso ao seu carro, ao ponto do seu carro ser mais importante do que o seu irmão, por exemplo. Tem um colega meu que tá tomando chuva ali. Tá todo molhado de chuva, eu tô passando com o meu carro, mas não vou dar carona pra ele não, porque você vai molhar todo o meu banco. Entendeu? Isso é a avareza. O carro foi mais importante do que o irmão. Então vamos lá. O pecado, parágrafo 1850. O pecado é ofensa a Deus. O pecado é ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. E aí está a gravidade do pecado. O pecado desvia os nossos corações de Deus. O que Adão e Eva fizeram depois que eles comeram o fruto da árvore proibida? Gênesis. Eles se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Então o pecado é isso. Ele nos leva ao afastamento de Deus. Não foi Deus que se escondeu de Adão e Eva. Foi Adão e Eva que se esconderam de Deus. Então o pecado nos tira da presença de Deus. E aí está a gravidade do pecado. O pecado é, portanto, amor de si até o desprezo de Deus. Essa frase do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo de 1850, o pecado é amor de si até o desprezo de Deus, é uma frase de Santo Agostinho de Hipona, naquele livro A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Santo Agostinho de Hipona vai dizer que o homem construiu duas cidades. A cidade dos homens. O que é a cidade dos homens? É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E o que é a cidade de Deus? É o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Você vê os mártires? O que são os mártires? O mártir, aquele que derrama o sangue por Jesus, é aquele que construiu a cidade de Deus. Amou tanto a Deus até ao ponto de desprezar-se a própria vida, entregar a própria vida por amor a Deus. O amor de Deus até o desprezo de si mesmo.
O que fez São Francisco de Assis? Ao abandonar a herança dos pais, ao viver pobre com os leprosos, com os mendigos. O que fez São Francisco de Assis? Ele renunciou à sua vida. Ele foi Marte em vida, porque ele renunciou toda a sua vida, todos os seus projetos de vida, amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Quanto mais a pessoa ama a Deus, mais ela se esquece de si mesma, porque ela se anela na luz de Deus, na maravilha do amor de Deus, que é tão grande, tão tremendo, que nada nesse mundo se compara a ele. E as coisas desse mundo perdem o sentido para aquele que conhece e ama a Deus de fato. Aquele que viu a face de Deus não se alegra mais com nada nesse mundo. Os prazeres desse mundo são nada para aquele que conheceu a face de Deus. Ao amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Mas em contrapartida, a cidade dos homens, que muitas vezes nós construímos a cidade dos homens, é o amor de si até o desprezo de Deus. Esse é o pecado. Aquele que ama tanto a si, seja no que for, e despreza a Deus. O pecado da preguiça. Hoje é domingo, dia do Senhor, mas eu não vou à missa porque está chovendo, está frio, está tão gostosa a cama. Amor de si até o desprezo de Deus. Ele desprezou o santo sacrifício da missa. Pecado mortal, faltar a missa ao domingo. Desprezou o santo sacrifício por quê? Amor de si. Porque você quer ficar na cama confortavelmente. Ou tá pra roça, pode ser passear na roça, se divertir na roça. Eu vou pra roça, não vou à missa, eu vou na roça. Então, o que tem? É um domingo só. Entendeu? É o amor de si, dos seus prazeres, da sua vontade, do seu divertimento, do seu lazer, desprezando a Deus. Desprezando a Deus. Grave isso, né? E chega de tarde não vai, né? Parágrafo 1861, o Catecismo fala da gravidade do pecado mortal. 1861, o pecado mortal. Então, antes de eu ler o parágrafo 1861, é preciso pontuar aqui que existem pecados veniais e pecados mortais. Pecados veniais são doenças que levam à morte da alma aos poucos. Entendeu? Por exemplo, preguiça, gula, inveja, mentira. Isso são pecados leves. Eu menti. Você trabalhou ontem? Não, trabalhei. Não trabalhei, fiquei em casa. É uma mentira. É um pecado mortal? É um pecado venial. Só que o pecado venial, ele enfraquece a caridade. Enfraquecendo a caridade, aos poucos ele vai nos afastando de Deus. Pensa num lençol branquinho. Tem um buraquinho naquele lençol branco. Você joga fora esse lençol branco? Tá com um buraquinho? Não joga fora, né? A gente que é pobre não joga fora, né? Tem um buraquinho. Tem uma camiseta assim, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Bem na axila da camiseta. Você joga a camiseta fora? Não, você costura, né? É o pecado venial. Mas esse lençol tem um buraquinho, 2 buraquinhos, 3 buraquinhos, 4 buraquinhos, 5 buraquinhos, 6 buraquinhos, 7 buraquinhos, 8 buraquinhos, 9, 30, 40, 50, 100 buraquinhos no lençol. Você consegue aproveitar o lençol? Vai ter que jogar fora. É o pecado venial. Essa camiseta tem um buraquinho na axila, depois um aqui, 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 depois... É tanto buraquinho que vira um buracão. A camiseta não serve mais. Não tem mais como costurar. E esse é o problema do pecado venial. Ele vai se acumulando ao ponto que ele te leva ao pecado mortal. Então o pecado venial é o pai do pecado mortal. Por isso a gente deve confessar também os pecados veniais. Os pecados veniais são perdoados na missa, no ato penitencial. Aí eu menti, eu não posso comungar. Não, o pecado venial não te impede de comungar. Ele é perdoado no ato penitencial. Mas você precisa também confessar o pecado venial. Quando você for se confessar, você vai confessar todos os pecados. Os pecados mortais e os pecados veniais. Todos os pecados. Não pode ocultar pecado algum. Só que existe o pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é um pecado que tem matéria grave. Você comete ele conscientemente, sabendo que é pecado você faz, por livre e espontânea vontade. Entendeu? Por exemplo, matar alguém. O que é matéria grave? São os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho.
Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Essa é a matéria grave, os 10 mandamentos. O 5º mandamento é não matar. O que é pecado mortal? Que você é matéria grave, cometido conscientemente e de livre e espontânea vontade. Eu estou em casa, entrou um assaltante armado, eu fui desvencilhei ele da arma e matei ele para que ele não me matasse. Matéria grave, matéria grave. Livre e espontânea vontade? Foi eu que provoquei a questão? Não foi eu que provoquei a questão, então não é pecado mortal, não é pecado. Você entendeu que tem que ter esses 3 pontos? Matéria grave, livre e espontânea vontade e feito conscientemente. Feito conscientemente. Adultério, pecado contra a castidade, 6º mandamento. A pessoa é casada. E aí ele sofreu um acidente e perdeu a memória. Não lembra mais quem é a esposa dele. Uma mulher vai e se passa pela esposa dele e ele comete um ato com essa mulher. É adultério? Matéria grave. Feito conscientemente? Feito conscientemente. De livre e espontânea vontade? Não. Ele não sabia que não era a esposa dele. Ele perdeu a memória. Um exemplo bem de imaginar novela mexicana, né? Mas para você entender que precisa ter esses 3 requisitos. Matéria grave, contra os 10 mandamentos, feito de livre e espontânea vontade e sem que você seja forçado a isso, né? E tendo conhecimento disso, quer dizer, tendo conhecimento. E aí o pecado mortal diz aqui no parágrafo 1861, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Então o pecado mortal ele rompe a graça santificante, rompe a caridade. Isto é, o estado de graça. Então você cometeu o pecado mortal, você perdeu o estado de graça. Você não está mais na graça de Deus. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, ou seja, se você não se confessar, cometeu o pecado mortal, perdeu o estado da graça. Se você não se confessa e morre desse jeito, causa a exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, bem claro. Causa a exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Então, se a gente morre em estado de pecado mortal, nós vamos direto no inferno. E aí está a gravidade do pecado mortal. Se por uma desgraça a pessoa cometeu o pecado mortal, vai se confessar o mais rápido possível. Existe alguma alternativa? Não. A gente diz que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Mas o que seria o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é fechar-se à graça de Deus. É não querer se abrir à graça de Deus. E aí você não vai ser perdoado porque você não quer o perdão. Mas qualquer pecado, seja até o pior de todos os pecados, na minha opinião, que é o aborto, que é a mãe matar o próprio filho, o assassinato do próprio filho, que é o aborto, para mim não existe pecado pior. Para mim é o pior de todos os pecados. Até esse pecado, se a pessoa se arrepende e se confessa, faz uma boa confissão, arrependido e com o propósito de não cometer, Deus perdoa. Deus perdoa todos os pecados, desde que você se arrependa de verdade e tenha um firme propósito de não mais cometer. Entendeu? Aí é um falso arrependimento. É abusar da graça de Deus, abusar da misericórdia. Não, e você não vai ter um arrependimento verdadeiro. Né? É um falso arrependimento, não vai ser perdoado. Ainda que a pessoa se confesse com esse falso arrependimento, ele vai estar cometendo mais um pecado, que é o sacrilégio, que é abusar do sacramento. Vai estar acumulando. Qualquer pecado, se a pessoa se arrepende de fato, Deus perdoa. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é incomensurável, infinita. Qualquer pecado, por maior e mais grave que seja, Deus, se a pessoa se arrepende e se confessa, recebe o sacramento da penitência, com o firme propósito de não mais pecar, Deus o absolve, Deus o perdoa. Então a gente entendeu a gravidade do pecado,
a gente entendeu o que é o pecado venial e o que é o pecado mortal. A gente entendeu que o pecado venial conduz ao pecado mortal. A gente entendeu que o pecado mortal, ele nos afasta da graça de Deus, rompe a nossa amizade com Deus. A gente entendeu que quem morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Então a gente precisa evitar o pecado mortal. Para evitar o pecado, para a gente não cair em pecado mortal, a gente tem que pensar nisso aqui. Esses são os pecados capitais. A palavra caput vem de cabeça. Significa que dá origem a todos os outros. Capital do estado de São Paulo. Entendeu? Dá origem a todo o estado, a todas as cidades. É a mãe de todas as cidades. Capital do Brasil, a mãe de todas as cidades do Brasil. A mais importante. Então, o pecado capitais, eles dão origem a todos os pecados. Se nós combatemos esses pecados capitais, se nós combatemos esses pecados, a gente se domina, a gente é santo. Se a gente vence esses 7 pecados, alcançaremos a santidade. E como que a gente vence esses 7 pecados? Pelas 7 virtudes capitais. Os 7 pecados são 7 doenças, as 7 virtudes são 7 tratamentos, 7 antídotos, 7 vacinas. Pecado da gula, gastrimargia, comer demais, desproporcionalmente, a satisfação exagerada dos desejos da carne. O pecado da gula, ele gera o pecado da luxúria. O que é a luxúria? É a vivência do sexo fora do plano de Deus. Por que o pecado da gula gera luxúria? Porque na gula você costuma ser dominado pela sua carne. A sua carne te domina. Depois, quando vier a tentação da luxúria, como você está acostumado a ser dominado pela carne, a luxúria, você não vai conseguir vencer a tentação da luxúria. Então, para vencer a luxúria, é preciso também vencer a gula. Então, para ser casto, é preciso ter a virtude da temperança. A preguiça. A preguiça te impede de realizar a vontade de Deus. Falamos da missa ao domingo, por exemplo, foi um exemplo, né? Mas a preguiça te impede. Eu vou ler a Sagrada Escritura, estou com preguiça, não vou ler, eu prefiro ficar no celular. Eu vou ler um livro do Padre Paulo Ricardo, Olhar que Cura, sobre as doenças espirituais. Mas estou com preguiça, eu vou ver uma série na Netflix. Você percebe que a preguiça te impede de fazer a vontade de Deus? Para você combater a preguiça, a virtude da diligência. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus com diligência. Eu vou lá e vou ler. Diligência. Eu vou controlar a minha vontade de ver Netflix e vou ler a palavra de Deus, porque é importante. Então, com diligência, com disposição, eu vou ler. Preciso ler o Olhar que Cura do Padre Paulo Ricardo, que é a terapia das doenças espirituais. Então, eu vou ler. Qual hora que eu vou ler? Eu vou ler às 15 horas. De 15 às 15h30 eu vou ler. Então, eu vou ler. Quando der 15 horas, eu vou ler de 15 às 15h30, diligentemente, com propósito. Avareza, também chamada de filargia ou pleonexia. A avareza é o apego exagerado às coisas deste mundo. Então, seja o dinheiro, seja os bens materiais, o apego exagerado, o amor exagerado às coisas desse mundo, ao que me impedem de amar a Deus. É uma idolatria, a avareza é uma idolatria. Você ama tantas coisas que passam que você esquece de Deus que não passa. Você ama tanto as coisas desse mundo que você não é capaz, um exemplo bem pequeno. Vou dar o dízimo. Eu preciso dar 10% do meu salário como dízimo? Não, você precisa dar o dízimo que você pode. Mas você se propõe. Qual a sua proposta de dízimo? Minha proposta de dízimo é R$10. R$10? Beleza, então seja fiel nos seus R$10. Mas R$10 é muito pouco, mas é o que você pode. Então seja fiel nos seus R$10. Chega o mês, no início do mês você tem que dar os seus R$10 de dízimo. Aí você fala, poxa vida, mas pão tá caro, né? Tem que comprar pão, eu vou dar R$5 de dízimo. Você dá R$5 de dízimo. Aqueles R$10, aqueles R$5 de diferença não iam te fazer mais pobre nem mais rico. Entendeu? Mas você está apegado demais ao dinheiro. E aí, por apego material ao dinheiro, você deixa de ajudar a igreja nas suas necessidades. Você está num semáforo e vem um rapaz e pede uma moeda para você. Você olha lá no console do seu carro, tem moedas. Você poderia pegar 10 moedinhas lá, 5 moedinhas, não sei, pegar umas moedas ou até uma nota de R$2 e dar aquele rapaz.
Se você desse a ele R$3, você não ia morrer de fome. Mas talvez se você desse a ele R$3, você ia contribuir para que ele tivesse almoço. Ah, mas com R$3 ele vai almoçar? Não sei, mas R$3 seus, R$3 seus, R$3 dele, R$3 do outro, talvez ele fosse almoçar. Não é? Jesus vai dizer em Mateus 26, tive fome, me deste de comer. Mas a sua avareza, seu apego exagerado aos materiais não foi capaz de dar R$3 para aquela pessoa. Entendeu? Então, para combater a avareza, que é o apego exagerado aos bens materiais, a generosidade. E aí não preciso nem dizer o que é a generosidade. A luxúria, também conhecida como porneia. A luxúria é a vivência do sexo fora do plano de Deus. Então, uma coisa é a castidade do matrimônio, outra coisa é a castidade solteiro, outra coisa é a castidade celibatária. A castidade solteira é uma castidade de espera, de aguardar o matrimônio. A castidade do celibatário é uma castidade de renúncia, ele renunciou. E a castidade do matrimônio é a vivência do próprio matrimônio, conforme os desejos de Deus. Então, o pecado contra a luxúria pode ser feito por olhares, por pensamentos e por palavras. Jesus disse, se adulterou quando você olha para uma pessoa desejando aquela pessoa. Então, esse pecado precisa ser extremamente combatido. Os anjos perderam o céu pela soberba. Os homens perdem o céu muitas vezes pela luxúria. Então precisa ser extremamente combatido pela virtude da castidade. Lembrando que para você combater a luxúria, a melhor ferramenta é você combater a gula. Lembra que eu falei? A gula é a mãe da luxúria. Então para você viver a castidade, procure a virtude da temperança. A ira é a raiva. A ira é você dar livre acesso, você deixar fluir os seus sentimentos de raiva, de revolta, de brigar com os outros, agredir as pessoas com palavras, etc. A ira é combatida pela mansidão. Ah, mas eu senti raiva, eu pequei. Se você sentiu raiva e controlou a sua raiva, contou até 10 ou até 1000, segurou e não falou nada, mordeu o bridão, como a gente fala, né? Sabe o bridão do cavalo? O cavalo tem aquele bridão, né? Mordeu o bridão. O bridão, na verdade, é para amansar. Então, se você, para amansar, né? A mansidão. Se você mordeu o bridão, se amansou, você não pecou. Pelo contrário, você avançou na virtude da mansidão. Entendeu? Eu fico com raiva. Eu passo um dia inteiro. Mordendo o bridão. Não, brigando no pensamento. Não, na minha cabeça. Então, você está alimentando a virtude da ira. A virtude. Você está alimentando o vício da ira. Você não brigou com a pessoa, mas você briga dentro de você mesmo. A sua alma é um campo de batalha. Você está brigando nesse campo de batalha. Então, você sentiu raiva, você não falou nada com a pessoa, mas o dia inteiro você fica se remoendo, você não está fazendo mal para você mesmo? Olha o suco gástrico aí. O suco gástrico está bombando ali, ó. A gastrite vai lá nas alturas. Então você está pecando pela ira. Ainda que você não esteja agredindo a outra pessoa, o pecado não é só uma agressão a outra pessoa. O pecado é uma agressão a outra pessoa, uma agressão a Deus e uma agressão a si mesmo. Por exemplo, a masturbação é um pecado contra a luxúria. Aquele que se masturba não prejudica o outro, prejudica a si mesmo. Então, com esse reverberar de ira dentro de você mesmo, que você fica alimentando aquilo o dia inteiro, você peca contra você mesmo. Então, eu preciso combater essa ira com mansidão. E mansidão, a virtude da mansidão, você a conquista através da humildade. Lembra que eu falei que a soberba é a mãe da ira? Então, a humildade é a mãe da mansidão. Quando alguém te ofender e você mordeu o bridão, pensa assim, quantas vezes eu ofendi a Jesus? A pessoa falou uma palavra que me irritou profundamente, mas quantas coisas eu faço que irritam a Jesus? Senhor, tem de misericórdia de mim. Eu perdoo essa pessoa da mesma forma que eu quero que o Senhor me perdoe. E aí com esses pensamentos e com essas orações você vai se controlando e vai alcançar a mansidão.
Entendeu? Porque talvez você não peque contra a ira contra outra pessoa, mas talvez você peque pela ira contra você mesmo. Entendeu? Inveja. Inveja é se entristecer pelo bem ou pela alegria do outro. Você vê a pessoa bem, vê a pessoa e você fica triste. Eu queria tanto ter isso, eu não tenho. Fico triste. Porque a pessoa tem, porque a pessoa é, porque a pessoa sabe, porque eu não sei. O vício da inveja é combatido pela virtude da caridade. Que bom que aquela pessoa tem isso. Eu vou ajudar com que ela tenha ainda mais. Entendeu? Se alegrar pela felicidade dos outros e trabalhar para que os outros sejam felizes. A gente é feliz fazendo os outros felizes. Um grande exemplo disso é o casamento. Quer ser feliz no casamento? Faça o seu cônjuge feliz. Se você lutar para que o seu marido, que a sua esposa seja feliz, você vai ser feliz no casamento. Se a sua esposa não for feliz no casamento, você não vai ser feliz no casamento. Sereis uma só carne. Quer ser feliz no casamento? Faz tudo para alegrar, para fazer a felicidade da sua esposa, para fazer a felicidade do seu marido. E aí sim você vai ser feliz no casamento. Assim é em tudo na vida também. Buscando a felicidade das pessoas, a gente é feliz. Sendo invejoso, se entristecendo com a felicidade das pessoas, seremos infelizes. Matemático, como 2 e 2 são 4. E a soberba, que é o orgulho, a vaidade, é o achar que você é o que você não é e querer que as pessoas pensem e falem bem de você, ou seja, querer que as pessoas tenham uma imagem de você daquilo que você não é. É uma mentira. Você sabe quem você é. Nós sabemos das nossas limitações. A soberba é combatida pela humildade. E a humildade é a verdade. A humildade é a verdade. Eu sou aquilo que sou diante de Deus. A humildade é a verdade. Então, esses são 7 pecados capitais, 7 doenças espirituais, como vai dizer o Padre Paulo Ricardo aqui nesse livro Um Olhar que Cura. E para combater essas 7 doenças, nós precisamos viver aqueles 7 remédios, que são as 7 virtudes capitais. Se nós vivemos desenfreadamente nos 7 pecados capitais, cometeremos um pecado mortal, iremos ao inferno. Se nós diligenciarmos e lutarmos para vivermos as 7 virtudes capitais, seremos santos. Está aí o remédio. Aprecie sem moderação as 7 virtudes capitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.